fechamento com as considerações, tanto do professor Beluso quanto das que eventualmente vierem aqui do público. Professor, está com você, pode iniciar, seja bem-vindo e obrigada por compartilhar esse espaço com a gente. Ok? Bem, primeiro ponto, queria agradecer a toda a gente que me convidou para fazer uma apresentação, sobretudo o meu amigo Beluso, e também agradecer pela publicação do livro com Rafael Valim. E para mim é um honor e importante também que a gente do Brasil conheça esse tipo de trabalho que fez durante o primeiro confinamento, se faz um ano, na França. Durante alguns meses não era impossível de sair da casa e então decidi de escrever um livro sobre o meu segundo país, que é o continente latino-americano. E porque fui bastante preocupado para todo o que se passa e também a minha impossibilidade de ver concretamente o que se passa, senão através da prensa, através dos artigos que a gente me enviou. E queria absolutamente entender o que se passa, porque me parecia que também a crise na América Latina e, sobretudo, no Brasil, é uma crise muito importante, ao mesmo nível que a crise dos anos 30. E você sabe o que se passa nos anos 30, depois de alguns anos foi uma ruptura, não somente a um nível econômico, com um novo modelo econômico que surgiu, que é o modelo de substituição das exportações, sino também a um nível político, com a aparição de Vargas de um lado, por no caso do Brasil, ou Perón, no caso da Argentina, ou Cárdenas, no caso de México. E acho que estamos frente agora a uma ruptura e que devemos repensar todo, incluído o passado. E, de primeiro ponto, rapidamente, não vou falar de todo o livro, depois, com a discussão sobre alguns pontos, será bastante, talvez, interessante de falar de alguns pontos, não é impossível de apresentar todo o livro agora mesmo, senão apresentar alguma preocupação que tem com a maneira de interpretar todo o que se passa. A parte o que a crise nos ensina, não? E a segunda é o que podemos fazer, qual tipo de saída pode existir. Foi um ponto sobre o conceito. Os conceitos, bom, você sabe que o que se passou, de uma certa maneira, em quase todos os países, não todos os países, por exemplo, não foi o caso por México. Mas o que se passou é que fomos frente a um Estado que a gente pensava neoliberal, governo neoliberal, por exemplo, na França, Macron neoliberal, etc., mas que tem um papel completamente diferente do que ensina o neoliberalismo. O que quer dizer é que estamos frente a uma mistura nova, uma mistura, um Estado que conhece uma intervenção massiva, um aumento massivo do gasto público, a aparição do déficit público bastante forte. O que quer dizer que ninguém pudo imaginar isso. E a minha pergunta, a partir desse momento, é de saber se, efetivamente, um conceito como o neoliberalismo era um conceito fiável, um conceito pertinente para entender precisamente o funcionamento do capitalismo, não somente nos países como a América Latina, sino também por países como o Brasil ou também alguns outros países da América Latina. A minha opinião é que hoje, para falar de uma bastante provocante, com provocação, a minha opinião é que o neoliberalismo, sobretudo para a esquerda, o conceito de neoliberalismo, é uma palavra que aparece como uma bandeira hoje. A bandeira que significa somos de esquerda, ou somos keynesianos, ou somos marxistas, etc. E que não serve quase a nada. O que quer dizer é que o neoliberalismo foi
na história do pensamento, foi depois de uma discussão com o liberalismo. O neoliberalismo aceitou a intervenção do Estado, se faz muito, muito tempo, mais que 80 anos, 60 anos. Aceita o funcionamento, a aparição do Estado, o rol do Estado, mas com uma condição, é que o gasto deve aceitar as regras do mercado, os gastos públicos. O que se passou depois é que, não, quase todos os países avançados, como os países da América Latina, o que apareceu é que, efetivamente, uma intervenção massiva do Estado. No caso do Brasil, escrevi com o meu amigo Gilberto Matias um livro importante, nesta época, nos anos 80, para dizer que o Estado era sobredesenvolvido. O que quer dizer que, nesse momento, o Estado funcionou em lugar dos empresários de uma certa maneira. Isso me parece, se você toma também o caso de Ásia, asiáticos, você pode ver exatamente a mesma coisa. O que quer dizer? É a coisa seguinte, é saber que os governos, nesta época, não eram neoliberais. O neoliberalismo, o conceito reapareceu com Thatcher ou Reagan. E com a globalização e com a financiarização, mas não, dentro de uma situação completamente diferente, e o que se passa é que os últimos décadas, nós que vimos é que, efetivamente, os gastos públicos aumentaram mais que o PIB, e os gastos sociais também. No país, por exemplo, os gastos públicos é mais que 50% do PIB. O que quer dizer, a partir desse momento, o que acho que podemos falar, por exemplo, por a política de saúde, de política neoliberal, mas não de governo neoliberal, porque a participação dos gastos públicos, os gastos sociais, são muito, muito importantes nos países desenvolvidos. Não todos, verdade? Não nos Estados Unidos, na França, sim, na Alemanha, sim. E incluído em alguns países da América Latina, como a Argentina, também como o Brasil. O que quer dizer que esse tipo de conceito, agora, você toma uma pessoa, você toma uma outra pessoa, cada um tem uma definição diferente. Por alguns, neoliberalismo é financiarização. Bom, por que não? Por outro, a China é neoliberal. É a postura, por exemplo, de Harvey, David Harvey. Uma pessoa bastante importante. A China neoliberal, não posso entender. Por outro, não, sobretudo, não. E quando os gastos públicos, os gastos sociais vão cair, vão baixar. Bom, na verdade, que não é isso fato. Então, este tipo de conceito é mais uma bandeira que um conceito que tem a capacidade de prever precisamente o fato que o Estado durante a época da pandemia, vai conhecer uma intervenção muito, 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 muito forte. Muito forte. Esse hiperkeynesianismo, de certa maneira, uma mistura de hiperkeynesianismo e de liberalismo. Isso é verdade. Qual tipo de conceito devemos repensá-lo? Devemos pensá-lo porque é muito importante para prever o futuro e ajudar a mobilização da gente, que este tipo de mobilização dá uma ruptura com o sistema atual. Mobilização popular que dá nada. Pior, que podem dar a chegada da extrema-direita. É o caso do meu país, é possível isso. A segunda surpresa é importante. Por quê? Tem uma resposta. Não posso fácil desenvolver bastante coisas sobre isso, bastante ideias. A diferença, esta crise, a diferença das outras crises, é que a parte da informalidade durante os anos 20, o ano passado, mais precisamente, o que se passou é que a parte da informalidade vai
de uma maneira relativa, vai cair. Isso é interessante, porque todas as outras crises é a súbita, o que aparece é a súbita da informalidade. Como se explica isso? Isso se explica que chômage partiel na França, desemprego, não? E a metade dos assalariados privados foram pagados por Estado por quase todo o salário. É uma surpresa. No caso do Brasil, e um pouco no caso da Argentina, não sei o que se passou é que a parte, temos uma distorção entre a parte da informalidade e a parte da formalidade. Hoje, com a quase disparição do auxílio emergencial, efetivamente se tem um aumento da pobreza, um aumento também da informalidade. Mas durante o ano passado não foi o caso. E interessante de ver que, no caso do Brasil, a caída do PIB era somente, desculpe, entre aspas, de 4,1, se me lembro bem. 4,1. E a diferença, por exemplo, do caso do México, que era quase 10%, do caso da Argentina, que era quase 10% também. E que devemos entender isso, por que isso se passa. O que acho é que isso, de uma certa maneira, dentro da economia fechada, é o resultado, de uma certa maneira, é o resultado da política de ajuda, a política de ajuda à emergência, desculpa-me, a política de ajuda, a política de ajuda era mais ou menos 4 pontos, o peso desta política de auxílio era 4 pontos do PIB, 4 pontos do PIB, no ano passado, é muito. Bem, da segunda parte, o que podemos fazer de tudo isso? O fato é que o Brasil é um país que tem muitos problemas. Não são problemas habituais, são problemas muito importantes, muito graves, estruturais. E aprendi tudo isso de Celso Furtado. Não se trata de conjuntura, senão de problema estrutural. Chamei isso os 7 pragas. Pragas. E uma palavra da Bíblia. 7 pragas. Quais são as pragas? Pragas por quê? Porque até agora existem, rapidamente, são um nível de desigualdade da renda e do patrimônio muito, muito importante. Muito, muito importante. Muito mais importante que, por exemplo, nos países avançados. Isso é importante. Muito mais importante que nos países asiáticos. Isso é estrutural. Segundo, uma parte da informalidade e da pobreza muito, muito importante. Você sabe que em muitos países da Ásia, agora não tem pobreza da maneira que se define a pobreza absoluta. Uma reprimarização da economia. A diferença do século XIX é que a reprimarização se faz com técnica moderna, com pesticidas, com produto moderno, se você quiser. Uma deterioração, isso é importante para entender por que aparecem as pandemias, uma deterioração do meio ambiente com a globalização. E uma desindustrialização muito, muito forte. A desindustrialização existe em muitos países. Na América Latina é bastante importante. Uma tendência, à estagnação econômica durante 40 anos. Aprendi a teoria da estagnação com Celso Furtado. Se faz quanto tempo? Foi em 67. Celso Furtado efetivamente pensou a estagnação econômica. E agora é a mesma. Agora não é exatamente a mesma. O que quer dizer, por exemplo, se toma o caso da Argentina, do Brasil, do México, são 3 fatores que vão intervir para explicar a estagnação.
Só pode ser a desindustrialização, pode ser a volatilidade da economia, e outro fator, não me lembro até agora imediatamente, mas é importante. O peso de cada um é diferente. A volatilidade, por exemplo, no caso da Argentina, é muito mais importante que no caso do Brasil. A desindustrialização é muito mais importante no Brasil que na Argentina, etc. etc. Então, o que quer dizer é que somos frente a uma desindustrialização. E, no final de tudo, você tem um nível de violência muito, muito importante. Muito, muito importante. Bom, são 7 pragas. 7 pragas. Como responder a isso? O que quer dizer é que me lembro que a discussão com o Bresser, por exemplo, que tive bastante, em França, muitas vezes em França, ele, Bresser, me disse, olá, a desindustrialização vem de taxa de juros e de taxa de câmbio. Bom, ok. Sou seguro que são importantes. O fato que a apreciação da moeda era demasiado importante. O fato que, efetivamente, a taxa de juros era demasiado elevada. Seguro. Mas não é suficiente, porque se faz muitos anos, 3 anos, 4 anos, que a taxa de câmbio não é no mesmo nível. A taxa de juros também. E você não tem uma subida do PIB, do crescimento. Então, se são, como se diz, em matemática se diz que são condições importantes, mas não suficientes. Se falta outra. A qual? Me lembro que quando discuti com o professor, falei de necessidade. Primeiro ponto, política industrial ativa. Segundo ponto, agora é aceita, mas nesta época rechaçou. Segundo ponto, uma política social. Me parece muito importante uma política social, porque você não pode pensar uma política social sem pensar em uma política industrial. Por quê? Porque estamos dentro da economia aberta e fechado, verdade? Dentro da globalização cada vez mais forte. E que, a partir desse momento, o problema de competitividade existe. Se não se toma em conta o fato que o problema da competitividade existe, então isso significa um processo de desindustrialização cada vez mais forte. Então, devemos pensar os dois nesse momento. Política industrial para, de uma certa maneira, acompanhar a quarta revolução tecnológica e não. Você sabe que estou falando de uma coisa importante. Você sabe que os esforços da pesquisa no Brasil, que é mais importante de toda a América Latina, frente ao PIB, é somente um ponto. Um ponto. Na Coreia é 4,7. Na França, que não tem um esforço suficiente, são 2,5. Na Alemanha, 2,9. Aqui são 1 ponto. O que quer dizer é que para vós, a quarta revolução tecnológica é uma, como se diz, você é consumidor e não produtor. Isso significa, a minha opinião, isso significa uma coisa triste. A saber que amanhã o que vai passar-se, se nada se vai passar-se uma coisa simples, a saber que bipolarização da renda muito mais forte e também, do outro lado, um novo setor informal muito, muito mais importante que hoje. Então, uma nova dependência tecnológica será o pior de tudo para amanhã. E aqui a única maneira será de sair com mais, vender uma reprivatização cada dia mais forte. Você não tem a possibilidade de ter seu futuro dessa maneira. Você não tem essa possibilidade. Então, devemos repensar todo como fazer uma política social e uma política industrial ao mesmo tempo. Aumentar o salário? Sim, se precisa, sobretudo mais baixo. Sim, se precisa. Mas o que se precisa, sobretudo, me parece, é uma reforma tributária que vai permitir. Professor, você fechou seu microfone.
não é uma culpa. É a culpa de Deus. Estamos frente, sabe, na França, a teoria do complô. Talvez seja um complô. Talvez de Mélenchon, como se diz. Bom, o que quer dizer é que nesta época é a época de ruptura. É uma época de ruptura da maneira de pensar a economia e também de acompanhar a mobilização da gente com possibilidade de dar um futuro. E dar um futuro é, como se diz, eu me lembro da palavra de Marx, que a filosofia até hoje é de entender a sociedade, mas que por Marx é transformá-la. Entender para transformá-la. Se não se entende o que se passa, não vamos transformá-la. Isso é importante. O que se passa hoje é que há muita gente, no meu país, bastante, infelizmente, na América Latina, que pensa que vão transformar sem entender. O pior de tudo é que poderá repetir o que era mal no passado dessa sociedade. O final do meu livro era de discutir o peso da secta religiosa dentro da definição das políticas econômicas. Acho que é um problema muito importante, porque existe uma ideologia das sectas e devemos substituir a esse tipo de ideologia uma outra ideologia. Uma outra ideologia que respeita a gente, que respeita a gente que não tem a mesma cor, a gente que não tem, que são os que se chamam homossexual, etc., os índios, etc. Devemos repensar tudo isso. Me parece importante para pensar, a minha opinião, o futuro. Este livro que escrevi era precisamente para interpretar, não somente fazer uma descrição do que se passa, mas interpretar e ver que efetivamente somos a um momento crucial por América Latina e que talvez será possível que essa crise, que não é uma crise da pandemia, a pandemia revelou, é um revelador, revelou a crise latente que existe desde que se faz muito tempo na América Latina. A crise sexual é uma oportunidade para superar precisamente todos os obstáculos estruturais. Isso passa pela mobilização da massa, mas também uma refundação para os economistas, os sociólogos, da maneira de pensar a sociedade hoje. Ou talvez demasiado, não sei. Obrigada, professor Pierre. Quero dar boa tarde também a quem entrou aqui depois do início dessa aula. Lembrar que o chat está aberto também, vocês podem colocar eventualmente considerações, questões, perguntas. Agora a gente vai ouvir o professor Beluso e depois o que tiver aqui de questão no chat eu coleto, passo para o professor Pierre, que faz um fechamento final. Professor Beluso, é com você. Você também está com o microfone desligado. Já é mais um ano de pandemia e a gente incorre nos mesmos problemas. É isso mesmo. Bom, estou falando com meu amigo Pierre, fez uma exposição que é mais uma provocação, né? Para que agora é importante que a exposição seja provocativa, porque suscita o hábito de desconfiar das suas próprias ideias e se questionar. Eu considero isso hoje uma virtude, né? Porque nenhuma disciplina, não vou falar ciência, mas nenhuma disciplina é mais voltada para certezas, a despeito de alguns economistas, alguns importantes terem dito
que opera num ambiente de incerteza, né? A economia, mas nenhuma economia, nenhuma disciplina é tão voltada para essa ideia da certeza. E o Salamá está suscitando uma série de questões, de questionamentos, de dúvidas e de inquietações que nós temos que responder permanentemente. Isso não é uma questão pontual. A vida do debate econômico é enriquecida quando se tem questionamentos como esse que o Salamá levantou. Quando ele começou a falar do neoliberalismo, né, começou a me vir a colação, desculpe a expressão antiga, a colação, né? Começou a me vir, o Otávio está rindo, mas começou a me vir ao espírito o que escreveu Michel Foucault sobre o neoliberalismo. Não é, Pierre? E que ele escreveu que o neoliberalismo não é um problema de mais mercado e menos Estado. O problema do neoliberalismo é o Estado como gestor da concorrência. Não é isso que ele falou? Como gestor da concorrência. Então, se você vai calcular, você vai avaliar se é mais ou menos neoliberal pela presença do Estado, por, digamos, cifras de gasto público, etc., você pode se equivocar. Porque, na verdade, o que o Estado fez foi conduzir a concorrência entre os países e dentro dos países. Não é isso? Estimulou a concorrência entre empresas, entre trabalhadores, que são permanentemente perdedores da concorrência, e entre os países. Então, o Pierre citou aí muito bem Thatcher e Reagan, não é? Thatcher e Reagan são exemplares ou exemplos de aplicação desse princípio da concorrência, né? Estimulando, por exemplo, quando se fala de globalização, e eu acho essa uma palavra muito genérica em geral, mas ela tem que ser discutida, quando se fala de globalização, nós estamos nos referindo a um processo que realmente se inicia a partir de final dos anos 70 e começo dos 80. Né? Ele ocorre depois, a gente esquece das coisas, ele ocorre depois de um choque de juros imposto pelo Volcker para poder reabilitar o poder do dólar como moeda reserva. E aí eu queria levantar uma questão com o meu querido amigo Salamá, porque há poucas referências no livro sobre a natureza da abertura das contas de capital, que foram muito importantes para, juntamente com outras coisas que eu vou tentar explicar, para o destino dos países como o Brasil ou os países da América Latina. Eu diria o seguinte, a partir desse ponto de vista, porque a globalização ela envolveu várias dimensões. Não foi só a transferência de uma parcela importante da capacidade produtiva de países centrais, sobretudo dos Estados Unidos, para a China. Hoje a China tem 29,5% da capacidade de produção manufatureira no mundo. Não é isso? O segundo lugar é os Estados Unidos com 16%. E nós estamos lá embaixo, capotamos. Não foi isso, Otávio? Capotamos, fomos lá para baixo. Né? E esse fenômeno, esse processo é muito importante para explicar o declínio das economias latino-americanas. A Argentina, por exemplo. Eu brinco com meus amigos argentinos que a Argentina tem um problema muito grave, que ela não tem moeda. A Argentina não tem moeda. Né? Então, vira e mexe, você tem uma crise monetária financeira na Argentina. E isso vem desde o Martinez de Hoz, né? Vem desde lá do Martinez de Hoz, é uma sucessão de episódios. Eu estive na Argentina com o Dilson Funaro para ouvir uma palestra do Martinez de Hoz, logo depois do choque do petróleo, e ele dizia o seguinte, olha, nós temos que aproveitar essa oportunidade da reciclagem dos petrodólares, coisa que todos... E a Argentina não precisava, porque ela não tinha déficit.
na conta petróleo. O Brasil tinha, mas a Argentina não tinha. Muito bem. Eu me lembro muito bem que eu saí, estava cheio de empresário brasileiro lá. Eu me lembro muito bem que perguntei para o nosso Olavão, né, dono do Banco Itaú, o que ele achou. Ele falou, não, acho que a gente tem que fazer abertura financeira mesmo. Também logo eu fui perguntar para o dono do Itaú, perguntei para a pessoa errada, né? Ele falou, não, realmente, nós temos que fazer abertura financeira. E esse período, Pierre, foi muito importante porque e você sabe tudo sobre a América Latina, mais do que eu até, você se lembra que no Brasil, né, nosso pico em matéria de crescimento do PIB de industrialização foi em 1979, 80, certo? Nesse momento, e até 85, depois dá para explicar, em 85, por exemplo, que nós estávamos na posteridade do primeiro choque da crise da dívida, nós tínhamos a indústria de transformação pesava, pelos dados do IBGE, 35% do PIB, a indústria de transformação. Por isso que é importante ler o livro do Salamá, viu, Juliana? Porque é Salamá, não é Salama, não. Você desculpe falar isso para você. É Pierre Salamá, que em francês gosta de botar a ênfase na última letra. Viu, Juliana? Não estou te chateando, não, estou só falando que é preciso tomar cuidado. Mas, enfim, caiu para... Nós temos hoje 11% do PIB, a participação da indústria de transformação. Então, esse choque foi, como diz o Salamá, e é importante a gente ter isso muito presente, que é uma questão estrutural, não é uma questão conjuntural, é uma questão que envolve uma concepção, porque também, não sei se o Salamá concorda, não vai ser possível, diante dessas transformações que ocorreram na economia mundial, no capitalismo mundial, com a presença da China, né? E eu sempre gosto de lembrar, ironicamente, fazendo travessões, parênteses, viu, Juliana? Não fique brava comigo porque eu falei aquele negócio do Salamá. Eu gosto sempre de lembrar que em 79, acho que é 79 ou 8, os chineses estiveram em visita ao Brasil, viu, Pierre? Isso talvez você não saiba. Tiveram aqui e vieram conversar com a gente lá na Unicamp sobre como é que tinha sido o desenvolvimento brasileiro, etc. E nós fizemos uma ênfase muito grande no papel dos bancos públicos, das empresas públicas que investiam na frente, né, na infraestrutura, etc. Hoje estamos com um problema energético. E eu não diria, eles são muito interessantes porque eles não recusam nada, eles são muito pragmáticos e eles percebem. Eles conversaram com a gente e falaram sobre a experiência francesa do pós-guerra, por exemplo, certo? Que é uma experiência de planejamento indicativo, não é isso? Com articulação entre Tesouro, Banco Central e empresas públicas, não é isso? Eu estou falando bobagem. Estou falando certo. Então, essa questão institucional, arquitetura institucional do crescimento, é que foi abandonada junto com o choque de juros de 79, porque aí, como você disse muito bem, as concepções mais ingenuamente liberais, eu não vou falar neoliberais, mas ingenuamente liberais, elas ganharam força. Quais foram essas ideias? Abertura da conta de capital, abertura financeira, abertura comercial, e você trata muito bem no seu livro dessa questão da abertura comercial e não restringe, e faz muito bem, a simplesmente você resolver isso com a taxa de câmbio, não resolve só com a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é um elemento importante, porque depois da abertura financeira, que ela ganhou volatilidade. E nós estamos assistindo todo dia isso, né? Ela foi a 5,50, não é isso, Otávio?
foi a 5,50, voltou para 5. Então, isso, na verdade, dá uma estabilidade enorme. E mais que isso, voltando ao período em que você estudou o Brasil, né, a entrada de capitais era fundamentalmente entrada de investimento produtivo estrangeiro na manufatura. Foi o período que vieram Volkswagen, Krupp, as alemãs, depois as francesas, a Renault veio para cá, as americanas, etc., etc. Né? Você sabia que o regime de entrada de capitais era um regime que entrava com as máquinas, entrava direto com as máquinas, era registrado como investimento. Vocês sabiam disso, hein, Juliana? Sabia? Entrava a instrução 113, né? O pessoal não lembra, é que eu sou velho, então eu fico lembrando dessas coisas. Né? Então, o investimento direto, porque o regime dos anos, nos anos que você estudou, e você sabe disso, o regime internacional ainda era Bretton Woods, com todos os buracos que teve o regime de Bretton Woods, né? Ainda você tinha oportunidade de controle de capitais permitido pelo artigo 4º do Fundo Monetário, etc., etc. Né? Então, nós tínhamos políticas muito heterodoxas, digamos, para atrair o capital estrangeiro. E não podemos esquecer que o Brasil se beneficiou muito, e durante muito tempo, desse regime em que, na verdade, você estimulava e o movimento de capitais não era um movimento de portfólio, era um movimento de capital produtivo mesmo. Nós não podemos esquecer isso é muito importante. Então, quando mudou, depois da crise da dívida externa, aliás, o primeiro sintoma, depois dos anos 80, de que nós tínhamos entrado numa outra etapa com a abertura da conta de capital, etc., eu me lembro bem do Mário Henrique Simonsen. O que ele fez? Ele coibiu, controlou as tarifas das empresas públicas, que foram as que mais tomaram empréstimo em moeda estrangeira. Mais tomaram empréstimo em moeda estrangeira. E elas se superendividaram, o que ofereceu a oportunidade de dizer que elas estavam mal administradas para serem privatizadas. Olha só o jogo, que é interessante. Né? Então, as empresas públicas é que tomaram o grosso do endividamento externo. Elas é que sofreram os efeitos maior do choque de juros. Né? E depois, qual foi a interpretação? Para voltar à questão que você colocou, que é a questão da ideologia, ou da interpretação. Eu não gosto de ideologia, porque ideologia tem um significado muito preciso, né? A partir daquele filósofo alemão importante, que a ideologia é uma forma de você construir a visão do mundo, né? Então, mas essa visão do mundo que foi construída é o seguinte: a crise da dívida externa se deve sobretudo à interferência do Estado. Então, nós passamos, Pierre, o tempo inteiro tentando, como disse meu amigo, meu ex-professor Fernando Henrique Cardoso, precisamos acabar com a era Vargas. Então, a culpa foi colocada na intervenção do Estado. Certo? Então, o que foi? Até abrir. O que foi? Vamos fazer abertura comercial, abertura financeira, e aí vem o fenômeno curioso, que o Brasil faz uma estabilização muito exitosa da hiperinflação que nos machucou nos anos 80. Eu estava no governo, né? Tive a desventura de ter que tratar disso com um plano absolutamente insuficiente, que eu sabia desde o início, que é o plano cruzado, né? Que não tratava da questão central, que era o estrangulamento externo determinado pela crise da dívida. Né? Em seguida, o que se fez na estabilização? Porque aí as pessoas vão me dizer, mas você está contra a estabilização monetária, o fim da hiperinflação? Eu falei, não se trata disso. Se trata de saber que é uma coisa e outra. Foi muito bom e foi muito ruim. Por que foi muito ruim? Aí
você começa a construir esses problemas estruturais que você mencionou. Foi muito ruim, e aí o Bresser tem razão, porque você teve que manter a taxa de juros absurdamente alta para segurar o câmbio e, ao mesmo tempo, você produziu a valorização cambial, né? Você sabe disso melhor que eu. Então, esse período, se você for olhar esse período, é nesse período que se inicia a desindustrialização, que vai caindo a participação da indústria manufatureira do PIB. E aí vamos olhar para o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é o outro lado que está ganhando com esse nova estruturação do capitalismo. Quem é que está ganhando? A China, que está numa escalada industrializante impressionante, né? Quanto é que a China tinha das exportações mundiais em 1980? Era mais ou menos, um pouco menos que o Brasil. E um ponto. Hoje ela tem 12%, não é isso? Bom, 12 vezes mais. 12 vezes mais, isso, exatamente. Então, uma coisa tem a ver com a outra, porque a desindustrialização brasileira ocorre simultaneamente à industrialização chinesa. E na relação entre os dois, o que acontece? O Brasil vai se primarizando, porque passa a ser um país que está perdendo capacidade produtiva na indústria, e perdeu muito, em alguns setores perdeu demais, né? Como o eletroeletrônico, por exemplo, ou como o setor, por exemplo, que fornece máquinas e equipamentos para o agronegócio, né? E adubos, etc. Aí o pessoal tem, não, mas tem empresa aqui que vende do trator para o agronegócio. Vende, mas o trator é todo montado aqui, que todos os insumos e peças componentes são importadas, né? Então, tem esse problema que você mencionou, e você tocou muito bem no livro, que a desvalorização cambial, num processo de enxugamento da indústria, de encolhimento, a desvalorização cambial ela é ambígua, porque, na verdade, ela prejudica o abastecimento de peças e componentes para o setor industrial remanescente, que virou um grande importador. Uhum. Por isso que o pessoal brinca que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo. Substitui indústria por importadores, né? Então, é meio ambíguo. Então, como você disse muito bem, o que tem que ser proposto para reconstruir é uma coisa muito complexa e muito diferente. A gente precisa admitir que não é uma coisa tão simples como era você, na verdade, guiar e ampliar o processo de substituição de importações, como foi no período anterior. Ainda mais porque nós temos duas outras dimensões que devem ser levadas em conta. A primeira delas é a mudança tecnológica, não é? O que você chamou da indústria 4.0. Se você não tiver um investimento pesado em ciência e tecnologia colado com o setor industrial, olha, Pierre, você já foi a Shenzhen, na China? Você já foi? E o que você achou? É impressionante, né? Sim. É impressionante. A articulação entre as empresas privadas, as instituições de pesquisa e as empresas públicas. Então, é um arranjo institucional. É isso que eu estou lendo muito sobre a China para aprender. Acabei de ler um livro de uma moça chamada Isabella Weber, né? Não sei se ela é parente do Max Weber, talvez seja uma descendente, não sei. Weber é um nome comum. E ela falando da experiência chinesa, né, de não ter aceito a terapia de choque que foi adotada pela Rússia, né? Muito bom o livro. Aí ela vai avançando e tal, e tem outros, tem esse Peter Nolan, tem o seu próprio amigo e colega Michel Alietat, que tem um belo livro sobre a China, né? Mostrando que essa arquitetura institucional, esse arranjo institucional, vai muito além das meras receitas de políticas macroeconômicas. Eu não sei se você concorda com isso. Eu acho que essa é a diferença.
que nós temos que nos capacitar, que você tem que ter esse arranjo. Isso na história do capitalismo, eu vou repetir aquilo que você certamente conhece, e eu fiquei conhecendo há um ano atrás esse livro de um economista francês, que é do Banco de França, chamado Eric Monnet, você sabe. Como? Eric Monnet. Monnet, Eric Monnet. Eu não sei se ele é parente do Jean Monnet, parece que deve ser, porque esse Eric Monnet escreveu um livro chamado Controlling Credit, que, no fundo, é um livro sobre o planejamento francês do pós-guerra, que é exemplar. Que o Jean Monnet foi o criador do Commissariat Général du Plan, né? Era banqueiro, mas tinha uma visão, ele tinha muita ligação com o De Gaulle, né? Então, nós temos experiência desse tipo e nós vamos passar, como, na verdade, esse capitalismo, na minha opinião, esse que está aí, ele não é viável nessa forma que ele assumiu. Veja só agora, e essa globalização, como você chamou, é uma hiperglobalização, né? Porque ela fez para você citou o Marx, eu vou citar também. O Marx disse que o capitalismo tende a acelerar o tempo e encolher o espaço. É o que nós estamos assistindo, a fragmentação do espaço. Aliás, falando nisso, não sei se você leu, seria interessante você ver, que isso é muito agudo, um texto do Instituto, lá, que não é a CIA, é a Agência de Inteligência Americana, escreveu um texto interessantíssimo sobre os problemas da globalização. É um texto muito interessante, em que eles falam exatamente isso, aceleração do tempo e a fragmentação do espaço. Aliás, eles usam essas expressões. Eu acho que tem algum marxista infiltrado na agência de inteligência americana, né? Que é assessora do presidente. As fragmentações também dentro das nações, sabe? E não somente entre nações, sino também dentro das nações. Dentro, isso. Isso é mais importante. Não somente pois é, porque você fragmentou o espaço, é isso mesmo. Não só o espaço físico, mas fragmentou o espaço social. Eu vou terminar, porque eu já falei demais, dizendo o seguinte, que vale a pena vocês adquirirem e lerem. Vou dar uma aqui de marqueteiro, que não é bem minha qualidade, se eu tenho alguma. Compre o livro do Pierre, porque é uma reflexão. Eu não estou falando porque eu quero agradar, não. Se eu não achasse isso, eu não iria dizer. Que é um livro, na verdade, que coloca muito bem as questões. É um livro muito que respeita essa complexidade que nós estamos vivendo. Ele não faz simplificações e ele levanta as questões que estão fundamentais e que devem, vou voltar ao início da minha exposição, e que devem nos provocar. É isso mesmo, vale a pena ler o livro, eu li com muito prazer, tanto que eu sugeri à conta corrente que traduzisse e publicasse. Muito É isso, obrigado. Obrigada, professor Beluso. Imagina. A gente tem mais ou menos 10 minutos para fechar 1 hora de debate aqui, acho que pela experiência empírica desse tipo de atividade virtual é um pouco o limite, assim, né, para apreensão mental. E tem o Otávio inscrito para fazer uma pergunta, e eu acho que enquanto o Otávio estiver falando, outras pessoas que quiserem mandar perguntas, considerações, ou mesmo se inscreverem para fazer uso da palavra, façam na aula do Otávio, para a gente organizar um pouco o tempo restante para voltar para o professor fazer aí as considerações finais. Otávio, tentar fazer uma questão em torno de 3, 4 minutos para garantir se tiver mais intervenções? Precisa abrir a ventana porque se tem demasiado calor agora na França, então abrir a ventana. Então, Otávio? Otávio, você está sem áudio. Embora o microfone esteja aberto. Eu não estou ouvindo ele. Alguém está ouvindo? Otávio, a gente não está te ouvindo. Bom,
Agora sim. Agora sim, eu estava num outro áudio. Então, primeiro deixar um abraço para o meu queridíssimo amigo de mais de 40 anos, Pierre Salamá, e dizer que eu já encomendei o livro aqui na livraria aqui do lado de casa e logo vou lê-lo com muito interesse. Então, eu estava pensando em tudo que você disse, Pierre, e tudo que o meu queridíssimo Peluso complementou, né, sobre a globalização. É isso mesmo. Nós tivemos um período onde havia um incentivo a essa obsessão produtivista, essa obsessão pela competição internacional tributária, foi um período onde a palavra-chave era eficiência, e aí a gente se deu conta que, ao longo do tempo, a eficiência virou ineficiência. E o Brasil foi desmantelando sua indústria. Eu me recordo, Beluso, você vai lembrar muito bem, nos anos 80, eu estava na Unicamp e a gente falava: o Brasil tem uma indústria completa e complexa. Né? Era uma coisa que tinha um potencial de... Dá vontade até de chorar. É verdade. Então, mas a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, agora o Brasil participou desse desmantelamento da indústria, é verdade, entrou de cabeça na questão da globalização, e agora nós estamos vivendo um momento desafiador, porque não há dúvida que é um processo de desglobalização no mundo, uma redução da globalização, adquirindo novas formas na área tecnológica, mas os países estão se voltando mais para dentro. Há políticas, inclusive, de incentivo. O Japão, por exemplo, está incentivando as empresas japonesas a voltarem para o Japão. Isso está acontecendo na Europa também, ou na França também. Então, nós estamos no pior dos mundos, porque nós não temos mais indústria, nós agora estamos diante de um momento onde o apetite por investimento no Brasil diminuiu, na verdade, em vários países emergentes da América Latina, diminuiu muito. Não há tanto interesse, né? A globalização hoje adquirindo formas tecnológicas onde a presença física, mão de obra barata, essas coisas perderam interesse, né? E o Brasil se tornando um país primário exportador, como foi no século XX, na primeira metade. Isso. E é curioso, hoje nós estamos numa sinuca de bico, não temos para onde ir, não temos indústria, não há interesse estrangeiro em investir no Brasil, o Brasil se isolou, está se isolando ainda mais nesse governo. Então, esse é um primeiro ponto aí que eu queria que vocês explorassem. E minha última coisa, muito meteórica, Juliane, é o seguinte: eu, observando de perto essa questão dessas transformações do capitalismo, o tema que mais me interessa atualmente, tenho me dedicado muito a isso, eu tenho uma fortíssima intuição, não sei se o Beluso compartilha, de que nos próximos 20 anos, a taxa de retorno dos negócios privados, na média, hein? Tem setores que vão bombar, é verdade, mas na média, a taxa de retorno dos negócios privados vai ser substantivamente inferior à taxa de retorno dos negócios privados dos últimos 20 anos. Eu estou sentindo claramente que nós estamos vivendo essa transição para uma economia capitalista com taxas de retorno mais modestas. Eu queria saber se vocês dois compartilham dessa percepção. Obrigada, Otávio. Não teve mais nenhum pronunciamento aqui no chat. Em princípio, ninguém se inscreveu para fazer a intervenção. Beluso, eu não sei como você foi citado, também a pergunta cabe a ti, se quiser responder, e aí depois a gente passa para o professor Pierre Salamá fazer as considerações finais, enfim, passar pelas intervenções e o fechamento desse espaço. Beluso, pode falar. As questões que o Otávio colocou são muito pertinentes, né?
colocação que ele fez a respeito da taxa de retorno dos investimentos, eu diria, produtivos, elas certamente estão mostrando tendência a se estabilizar num nível mais baixo. Agora, o que eu queria levantar é que o que eu não mencionei na minha exposição, sim, as Big Techs, sem dúvida, as Big Techs. Então, mas é que nós temos uma combinação aí entre novas formas empresariais, como as Big Techs, por exemplo, que, na verdade, se valem de um processo de desassalariamento, né? Que, na verdade, os trabalhadores que pertencem a essas Big Techs, eles têm uma relação de dependência, porém, e, ao mesmo tempo, de independência, eles se consideram empreendedores de si mesmos, né? Mas eles têm um grau de dependência enorme, e isso é um fenômeno que nós temos que levar em conta, é muito importante. Os outros setores, certamente, vão sofrer os efeitos dessa transformação. Eu não posso deixar de lado o fato de que ocorreu simultaneamente essas transformações tecnológicas, ocorreu um superdimensionamento. Você, Otávio, que trabalhou no setor, superdimensionamento do estoque de riqueza e uma inflação da riqueza financeira, né? Que nós estamos observando. Eu estava vendo outro dia um gráfico com o abastecimento de liquidez pelo Federal Reserve e a subida da taxa, a subida do S&P. É colado, um no outro, colado. O gráfico pegou 2007 até agora, é assim coladinho, tirando o momento que deu um solavanco. Então, nós não podemos também esquecer essa transformação nas formas da riqueza capitalista, né? Aliás, para mim, eu fico assim um pouco constrangido de falar essas coisas, porque parece que eu estou dizendo uma coisa nova, eu não estou dizendo nada novo. É que os que analisaram o capitalismo na sua complexidade e na sua totalidade, eles viram que esse é um sistema cujo objetivo é acumular riqueza abstrata, como disse o outro lá, não é? Ele falou isso lá. Desculpa, eu vou fazer uma propaganda aqui da Contracorrente. Eu escrevi um livro agora que vai ser publicado pela Contracorrente, que se chama O Dinheiro, o Poder da Abstração Real. Viu, Salamar? Que começa, na verdade, o terceiro capítulo começa com, sabe com o quê? Com o Fausto de Goethe. Com o Fausto de Goethe, porque o Goethe apresenta um episódio do Fausto, acho que é a cena quinta, em que o imperador assina um pedaço de papel, que ele diz: isso aqui vai poder mobilizar toda a riqueza do reino. Esse Goethe não era bobo, não. Ele percebeu. Bobo sou eu. E em seguida tem um texto do nosso Marx sobre da acumulação primitiva, sobre o papel do Banco da Inglaterra na passagem da economia mercantilista para a economia industrial, que é um belíssimo texto. Então, por isso que eu chamo abstração real, né? Mas o Otávio está dizendo que a indústria bancária ela vai sofrer uma transformação. Eu também acho. Mas não acho, Otávio, que ela vai ficar mais competitiva, não. Visivelmente, ela vai ficar mais concentrada. Sob outras formas, na minha opinião, né? Muito bem, desculpe, eu falei demais. Deixa o Pierre falar, que é mais... Não. Sobre as mudanças do mercado de trabalho, alguns pontos.
sabe que durante o ano passado, durante a aparição da crise da pandemia, o que se passou e que é interessante de ver é que o ano passado, exatamente, a população economicamente ativa caiu de 10 pontos. 10 pontos. É muito. Não de 2 ou 3, etc. Não. No final de tudo, se você se observa bem, se trata de um processo como se diz, que se acelerou. Ele existiu antes da pandemia, da crise da pandemia. E você falou do processo de uberização. Esse processo de uberização é um processo que vai permitir, precisamente, que a gente que não ganha, que é bastante precário, que não ganha muito dinheiro, etc., que, pior de tudo, pode ser pagado somente a hora, como se diz, e esse tipo de gente vai buscar ajuda, se existe possibilidade de tomar ajuda da parte do governo, e vai decidir ou não de entrar dentro do mercado de trabalho. Se vai entrar, algumas vezes não vai entrar, outras vezes vai depender de muitas coisas, etc. O que quer dizer é que o que se aparece com a mudança tecnológica e que a crise da pandemia precipita, de uma certa maneira, é o fato que hoje estamos frente a uma população que não deseja entrar dentro do mercado de trabalho, como não deseja votar também. Sim. As eleições. São duas sociedades que aparecem como um pouco isoladas, uma frente à outra. Isso me parece bastante perigoso porque se trata de unidade da nação, de uma certa maneira. E que se fracassou, que o risco é que se fracasse amanhã. Agora não. Agora existe bastante ligação que permite de unir, etc. Amanhã, o que quer dizer? Para mim, a questão da industrialização é bastante importante. Não quer falar somente a industrialização com os limites da indústria da transformação. Você tem muitas indústrias dentro do setor de serviço também, agora. E que antes apodreceram precisamente ao setor da indústria da transformação. E hoje não. Então, o setor da indústria não é somente a indústria de transformação, são alguns que funcionam da mesma maneira, com uma restrição bastante forte da competitividade, da modernização, etc. etc. Mas, incluído, se você tem uma definição um pouco mais larga que a indústria de transformação, você pode ver que se você não tem um esforço, não faz um esforço para aumentar o peso desse tipo de indústria dentro do PIB, não somente porque ele tem uma capacidade de multiplicação dos empregos mais forte que os outros serviços, por exemplo, o setor da agricultura. Se você não está fazendo esse tipo de esforço, você vai desesperecer. Vai desesperecer, o que quer dizer que vai aparecer somente uma sociedade de consumidor, não de todos. 30%, 40% da população vai consumir graças a essas novas tecnologias e a sociedade vai conhecer um processo de saída, não? De saída. Me lembro, por exemplo, se faz pouco tempo, estive na Colômbia, pouco antes da pandemia. E Bogotá, você conhece, Bogotá é uma cidade bastante, que é uma altura bastante forte, que é difícil de respirar, etc. etc. Nessa cidade, a gente de capas médias médias, não se vai muito ao restaurante hoje. Está usando o que se chama uberização, a saber que você tem muita gente que são precários, que não são somente os que não têm educação, são
muitas vezes gente que tem um nível de educação, mas que não tem a capacidade de encontrar um trabalho que vai precisamente levar a comida a gente. Me parece um pouco louco, com a altura da cidade. É um processo que existe hoje, por exemplo, na França também, que é interessante de ver que na França é um processo de, como se diz, são muito mais pobres que, por exemplo, na Colômbia, são quase todos pretos, são imigrantes. Essa é uma nova maneira de refazer o processo de esclavagem, escravidão, não? Se diz como isso me parece um pouco louco. Me parece um pouco louco. Por isso, só por um esforço bastante forte a nível da pesquisa para aumentar as possibilidades que a nova indústria possa aparecer. Se este tipo de esforço se faça, a fuga da gente mais educada se vai nos Estados Unidos, na Europa, e os outros vão ficar acá sem futuro, com pouco futuro. E com risco que, efetivamente, pode ser atrapalhado por, como se diz, a falsa esperança das sectas religiosas. Isso me parece um problema bastante. O Bolsonaro não é só um acidente, para mim não é somente um acidente, é o fato que não foi, depois de Lula, por exemplo, concretamente, e deve ser a culpa também de Lula, porque ele teve demasiado, entre aspas, dinheiro com as matérias-primas. Ele não busca de resolver alguns problemas estruturais, porque era difícil a um nível político, é verdade. Mas o que acho é que tudo isso se paga hoje. O fato que você tem uma desindustrialização se paga porque se paga, não somente se paga porque corta o futuro. Corta o futuro. Não se paga somente porque se precisa de importar. Importar, você tem dinheiro, você pode importar. Mas se você não tem dinheiro, será difícil. Mas, de todas as maneiras, será pior no futuro, cada dia mais será pior, porque precisamente não se prepara a este tipo de futuro. O que acho que, na minha opinião, a crise de hoje é uma crise que poderá ser uma oportunidade para propor soluções de tipo mais radicais, de soluções que permitem uma transformação estrutural e não somente alguns pontos, etc. Estamos frente a uma situação. Vou dar um exemplo. Que sou francês, não sou brasileiro. Tenho um pouco de família aqui, no Brasil, mas sou francês. E sou francês especial, porque nasci no Egito. Mas posso ver de longe. Me lembro que se faz 30 anos. Na França, era um país onde onde muitos brasileiros, muitos latino-americanos vieram na França para estudar a coisa da política, muitas coisas desse tipo. E na França, os problemas da América Latina, para os franceses, eram importantes. Não somente a coisa da guerrilha, a coisa do Castro, a coisa da política, não. A América Latina era importante. Hoje, na França, a América Latina não é importante. Não é importante, que me desculpa, não é importante. É para mim, como se diz,
que lastima, como se diz, não sei se diz que lastima. Para mim é um problema, não importa, porque a única coisa que a gente vai conhecer de Brasil será um Bolsonaro, bom, que vergonha, né? E talvez por Argentina, Messi, jogador de futebol, hoje, por México, não. A gente não conhece nada de México, é um grande país. Da Colômbia ou de México, a droga. O que quer dizer é que a maneira de pensar a América Latina não é positiva, ou pouco positiva, à exceção do esporte, do futebol, talvez. Eu acho que você gosta bastante de futebol, mas na verdade é que incluído por os cantadores. Me lembro que antes era muito importante, hoje muito menos. O que quer dizer é que é um processo de marginalização da América Latina. Isso significa um processo de marginalização. Na França também estamos frente a um processo de marginalização frente à Ásia. Verdade. Mas a América Latina é pior. E acho que talvez este momento de crise latente e crise aberta hoje pode ser um momento de ruptura. Pode ser um momento de ruptura para retomar, refazer a América Latina. Refazê-la. É a minha opinião e a minha esperança. Mas você tem razão no que respeita à derrocada cultural na América Latina. O declínio econômico veio acompanhado de uma derrocada cultural. O Brasil que você conheceu, da Bossa Nova, dos escritores, dos pensadores do Brasil, isso foi por água abaixo. E essa é uma dimensão importantíssima da vida brasileira, esse declínio cultural, que é uma coisa agravado. Aliás, eu queria só falar uma outra coisa para você. Você mencionou uma coisa que, antes de eu continuar com o Brasil, você mencionou a questão da indústria. É que a indústria não é uma coleção de fábricas, a indústria é uma forma de produzir. Então, você tem, nós estamos vivendo, nesse sentido, uma hiperindustrialização, porque os procedimentos industriais estão invadindo os serviços. Nós agora estamos fazendo uma comunicação, prestando um serviço que é hiperindustrializado, não é? Não é isso? Verdade, mas ser um consumidor de nova tecnologia e também de outra maneira de trabalhar, e não de pensar as novas tecnologias. Isso, não de pensar. Durante todas as revoluções industriais na Europa, na Inglaterra, na França, etc., por que, como dizer, por que não teve uma subida do desemprego? Precisamente porque as máquinas que vão destruir empregos vão permitir que aumente o emprego para construir as máquinas. Se você não construir as máquinas novas, então você vai somente consumir esse tipo de máquina, e então esse é o problema do desemprego, e não só o desemprego, sino também uma mudança dentro do tipo de empregos, que me parece bastante grave. E a conclusão é a bipolarização da renda. Uma bipolarização. Mas, só para terminar, eu queria te dizer uma coisa. Eu estava lendo ontem um texto do Marcuse, Herbert Marcuse, que foi lá no Marx e capturou um trecho do Fragments on Machines, Fragmentos sobre as Máquinas. E ele lá, em 1967, escreveu que as tendências do capitalismo, na verdade, eram muito claras, que ele ia se aprofundar nesse processo de tecnificação. E ele se indispôs contra os que queriam bloquear o processo, que eles têm um potencial libertador também, opressivo e libertador. Está no Heideggerian Marxismo. É interessante. Desculpe eu dar esse texto, mas eu acho que... Você sabe que, de todas maneiras, o futuro não é escrito.
É isso. O futuro não é escrito, que devemos fazer cuidado com a tendência Isso, de pensar o futuro como se isso. é uma projeção do presente. Exatamente. O futuro não é escrito porque se existe ruptura. Todo o problema é que se temos a capacidade de controlar a ruptura, de indicar quais são os caminhos que devemos seguir. E por isso, acho que devemos fazer, com a revolução keynesiana que você conhece bem, devemos repensar de novo Isso, isso. não só o neoliberalismo, mas repensar, por exemplo, o keynesianismo, que me parece mais importante, Também. talvez muito atual, mas dentro da economia aberta, mais Isso. aberta. E conheço bastante keynesianista, economista keynesiano, não? Que continuam a pensar como se todo Fosse fosse fechado. fechado, Não, ou pouco aberta, ou você está conjuntura, colocando, qualquer coisa você desse tá tipo. colocando é fundamental, porque você precisa redefinir o sistema financeiro monetário internacional para poder voltar um pouco. Tem muita gente que está discutindo, por que discutir Bretton Woods, etc. Por quê? Porque aquele arranjo mesmo que ele ajudou as economias nacionais a saírem das desgraças da Primeira e Segunda Guerra. Você sabe disso melhor que eu, que você é francês, você viveu isso, né? E aqui no Brasil nós vivemos o período do, do desenvolvimentismo, do Juscelino, etc. Mas eu acho que um dos pontos centrais é que você acompanhou essa reunião do G7, em que eles propuseram fazer um imposto generalizado sobre as empresas para impedir a arbitragem nos paraísos fiscais. Isso já eles perceberam que há um problema aí. Então, como a economia na verdade, se globalizou de fato, as cadeias globais de valor, isso doeu muito, porque na pandemia há países como a França, por exemplo, ou mesmo os Estados Unidos, que tiveram que importar coisa da China. O que o Macron falou? O Macron não falou isso? Falou que ele sentiu na carne, que eles não tinham os componentes, os insumos, etc. Então, eu acho que essa ideia de uma discussão do sistema monetário e financeiro internacional é muito importante, porque, caso contrário, eu acho muito difícil a gente ter keynesianismo aqui sem ter crise de balanço de pagamentos. Sí, eso es más importante tal vez este problema por un país como Argentina, Sim, o Brasil também. porque tem muitos recursos que têm uma facilidade, muitas Para a Argentina. uma facilidade que se paga depois. O que quer dizer é que a recessão externa é muito menos Ah, forte. sim, é verdade. No caso da Argentina é pior. Verdade. Eles não têm moeda nacional. Não tem, verdade, não tem. Não tem, mas é um pouco mais complicado, porque se lembre da palavra de Haussmann, o Hauser, pecado original. O pecado sim. Moeda original original, sim. era as moedas da periferia. Sim, E, efetivamente, o pecado original da Argentina é muito mais forte que o pecado original que existe também por o real. sim. Mas, allá de isso, se tem também, se va mais ao nível da ciência política, para entender tudo isso, acho que se precisa de analisar a formação sociais. A formação social da burguesia na Argentina não é exatamente a mesma que aqui Não, no Brasil. E na Argentina tem talvez comportamento mais rentista que no Brasil. E talvez, se você sabe melhor que eu, não? Que a ditadura da Argentina e a ditadura no Brasil era completamente diferente. Você falou de Colbert. A ditadura do Brasil era mais ou menos colbertista. isso, A ditadura na Argentina não era colbertista. isso, Era de Monaco, como se diz. A isso. saber que para solamente não era intervencionista, era Martínez de Não, Rosa. E isso vai imprimir comportamento para, com alguma exceção,
com alguma exceção, sobretudo no setor da energia, da siderurgia, por exemplo, no caso da Argentina. Mas, na verdade, é que você não tem um comportamento colbertista da parte do Estado, o malo, e o que quer dizer que, a partir desse momento, a tradução é ao nível da moeda. Porque se você tem dinheiro, se você não tem confiança no governo, você vai favorecer a fuga de capital fora do país. Estou dizendo que isso existe acá, no Brasil, mas existe menos. Existe em 2008, por exemplo, teve uma grande, 2009, uma grande fuga de capitais também. Você falou há momentos que era interessante, porque estou trabalhando bastante sobre o caso de México. Você falou que, no caso do Brasil, a entrada do capital era, sobretudo, o capital produtivo. Mas você sabe também que o fato que entra o capital produtivo, sai, a nível da balança de conta corrente, uma parte do lucro também. Claro. Então, esse é um problema de linha da balança do pagamento. E se você toma o caso do México, você talvez sabe que hoje o México não tem matéria-prima, pouco. A única matéria-prima que tem são os imigrantes. Os imigrantes, as remessas são agora 42 mil milhões de dólares por o ano 2020. É muito, muito dinheiro. Então, é uma bonança, de uma certa maneira, e permite que o sistema funcione com a desindustrialização dentro do mercado interno. E o que se passa é hoje, a coisa da facilidade do dinheiro, da bonança, você tem uma entrada de capital produtivo importante. Até quando, não sei, depende dos efeitos do resultado das últimas eleições. Mas você tem uma entrada, mas você não tem na entrada, você na saída dos capitais de portfólio. A saber que, antes, era entrada de capitais de portfólio, sobretudo, e menos de produtivo, e hoje é exatamente ao revés. É interessante de ver esse tipo de comportamento da burguesia, de certa maneira, internacional, dos bancos internacionais frente ao Estado. Hoje, no caso do Brasil, se me lembro bem, a entrada de capitais produtivos é menos que antes, bastante menos que antes. Tem menos. É menos, sim. Isso é interessante de ver. Já tem saída de capital produtivo. O peso de capital portfólio vai aumentar. Pois é. Por caso do Brasil. Porque a depende não é exatamente a mesma. Não é. Professores, a gente tem mais 2 minutos aqui para estourar o teto que a gente combinou com os operadores da live. Tá boa a conversa. Tá muito legal ouvir vocês. Nós temos que obedecer a Juliane. Fala, Juliane. Se falta minutos, eu estou só preparando. Agradecer a toda a gente e esperando que o livro vá começar sucesso e êxito. Vamos fazer. O Otávio, que vai comprar o livro, podia fazer uma resenha para a Carta Capital, hein, Otávio? Para fazer aqui? Otávio faz uma resenha, um review para a Carta Capital. Hein, Otávio? Tá bom. Faço com o maior prazer. Então faça. Com muita alegria. Eu vou primeiro ler o livro. Primeiro, só falta fazer a resenha sem ter lido, né? D'accord. Ok, muito obrigado. Então, próxima vez espero ver. Um abraço para você. Obrigado. Prazer em vê-lo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Quem ainda não comprou, adquira o livro e a gente espera então a resenha do Otávio. É bom que já sai aqui com tarefa para ajudar, enfim, a contribuir na disposição para a leitura. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, Pierre Salamá, Beluso, todo o pessoal da Contracorrente, Fabiana. Espero que a gente se encontre em breve.
Um abraço grande para vocês. Também para você. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, Pierre. Tchau, Um abraço, Cândido. Pierre. Tchau, todo mundo. Tchau. Foi muito bom. Tchau, Vou Otávio. vir agora. Até breve. Tchau, tchau.